Shalom! Estou passando aqui para mais uma vez compartilhar com você a porção semanal da Torá. Essa semana nós estamos na porção de Jetro, ou Itro, como fala no judaísmo. É interessante que quando Esdras faz a divisão da Torá em 54 porções, nem todos os homens importantes de Israel tiveram o privilégio de ter o seu nome numa porção. Os patriarcas mesmo, você não tem uma porção com o nome de Abraão, nem de Isaac e nem de Jacó. Mas Jetro teve a oportunidade de ter o seu nome em uma dessas porções. Você sabe que esse vídeo é um pouco mais objetivo, para que a gente possa comentar da porção da Torá, então não tem vinheta, mas você que está chegando por aqui nesse canal, já sabe o que tem que fazer, se inscrever se não é inscrito, curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá, a porção de Jetro, ela é do capítulo 18 de Êxodo, de Shemot, e vai até o capítulo de número 20. Uma porção tão importante que fala desde os conselhos e ali a conversa de Moisés com o seu sogro, até o momento em que o Eterno vai dar os 10 mandamentos para o povo de Israel. E eu quero buscar falar um pouco sobre esse momento dos 10 mandamentos, mas primeiro enaltecer a questão do Jetro, né? O capítulo 18 vai falar desse homem que era um sacerdote de Midian. Jetro, para muitos sábios, conhecia o segredo de muitos deuses, muitas divindades, era um dos conselheiros de Faraó, segundo a tradição. E o Jetro, ele para ouvir para ouvir Moisés. É fato que a popularidade da história da libertação do povo de Israel no Egito estava rodando por todos os lugares. Mas muitos ouviam sobre esse Deus que tirou o seu povo com o braço forte da escravidão de Faraó, mas nem todos entendiam o que significava isso. E Jetro, ele parou para ouvir. E ouvir, segundo os sábios do Talmud, fala sobre não simplesmente algo anatômico, simplesmente sobre ligado a um dos 5 sentidos. Ouvir tem a ver com uma conexão da alma. Hoje nós estamos em um tempo em que muito tem tido dificuldade de alguém parar para ouvir o outro. E o Jetro, com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência com outras divindades, ele para ouvir Moisés de forma específica. O judaísmo ensina que o universo, o tempo todo, está enviando mensagem. E muitas vezes nós não sabemos como decodificar estas mensagens. E se o universo o tempo todo está mandando mensagem para que nós possamos ouvir, e muitas vezes elas são codificadas, a gente pode lembrar do texto de Apocalipse que João fala: e toda a criação que está no céu e na terra declarou ao que está assentado no trono. Então, o pastor Cirilo tem uma máxima que é: passarinho cantando, a cigarra cantando, tudo é uma mensagem do Criador para outra criatura. E muitas vezes nós não sabemos como ouvir isso. E nós não sabemos como discernir isso. Então hoje se fala muito sobre ouvido seletivo, e as pessoas elas param para escutar as outras e muitas vezes não estão ouvindo. Param para escutar uma mensagem, um vídeo, mas elas não estão ouvindo. Então, entender o que o Criador está querendo falar com a gente é muito importante. E talvez Jetro tenha percebido isso de uma maneira que muitas vezes servos do Senhor mesmo não fazem. Então, esse ouvir tem a ver com abrir um espaço dentro de você para receber. Tem a ver muito mais com a alma do que simplesmente com o sentido da audição. E foi isso que Jetro fez. A gente pode lembrar e comentar do filme que agora está se falando muito, No Ritmo do Coração. Uma família de surdos com uma menina que canta. E o pai, para sentir o que a menina está cantando, ele coloca as mãos aqui, né? Tô dando um spoiler. Coloca as mãos aqui no pescoço dela e pede para ela cantar. Por quê? Para sentir as vibrações de cada nota que ela está emitindo com a sua voz, ele consegue sentir e não ouvir. Beethoven compôs a 9ª Sinfonia no seu grau mais elevado de surdez. Ele colocava o ouvido no chão para sentir as ondas sonoras.
E o porquê que nós estamos dando tanta ênfase em Jetro ouvir Moisés sobre a maneira que Hashem tirou o povo de Israel do Egito, e isso ele disse, glorificado seja Hashem, e ele realmente é maior do que todos os outros deuses. É porque o povo de Israel fez ao contrário de Jetro. No capítulo 19 dessa mesma porção, eles chegam no Sinai e o Eterno já havia falado para Moisés, fala para o povo se santificar, eu vou falar com eles ali no Sinai. E quando o Eterno começa a falar com um som de alarido como de trombeta, o povo fala, Moisés, a voz do Senhor é muito ensurdecedora, é melhor você falar com a gente não suporta ouvir. E muitas vezes também a gente precisa conseguir discernir isso. É que nem todo mundo está pronto para ouvir tudo. Então, saber como ouvir, saber como falar, são muitos códigos que nós podemos aprender com essa porção. Então, como o povo não estava pronto, foi Moisés que ouviu tudo e Moisés que transmitiu ao povo. E aí vem o momento dos 10 mandamentos. E aí você vai falar, mas os 10 mandamentos é básico. Não, primeiro é que a gente tem um problema que muitas vezes quando se fala sobre os 10 mandamentos, mesmo depois da reforma protestante, eles estão fora de ordem, não estão em todos os sentidos devidos, e a gente vai falar um pouquinho sobre estes 10 mandamentos de maneira breve, porque o primeiro mandamento é, eu sou o teu Deus. É importante entender que dentro de cada um de nós há um fôlego divino, ou seja, a divindade habita em nós de maneira parcial, e sentir o coração bater, o pulmão funcionar normalmente, todos os nossos aparelhos, nossos sistemas, né, que temos, seja digestivo, respiratório, cardíaco, eles estão funcionando porque há um fôlego do Criador na criatura. Então, por isso ele fala, eu sou o teu Deus, eu te dei a vida. O segundo mandamento é não terás outros deuses. E aí você fala, mas eu nunca fui um idólatra, mas há pessoas que constroem deuses para si. O povo construiu o bezerro, porque Moisés demorava no Sinai, e há pessoas que constroem outros deuses. Tem pessoas que é a sua empresa, outros até a sua família, amam mais seu cônjuge, seus filhos, do que o Criador. E o próprio Yeshua disse que se você ama mais os seus do que a ele, você não pode ser discípulo dele. Não profanar o nome. Hoje tem até uma questão que muita gente está querendo saber como que fala realmente o nome do Eterno e fica ali tentando decifrar. Nem os próprios sábios fazem isso, né? Os próprios escribas, aonde há o tetagrama Yud Rei Vav Rei, que é o nome impronunciável do Eterno, se coloca Hashem, o nome, né? O Shem, o nome. Então, não profanar o nome do Eterno, se não se deixou uma maneira clara qual é esse nome, o porquê que você está tentando descobrir. Talvez se você descobrir, você vai profanar como você profana todas as outras maneiras de chamar Deus, falando sem temor e de qualquer forma. E o quarto mandamento, lembrar e guardar o Shabat. Descansar é tão difícil que Deus deixou como mandamento, porque nós muitas vezes achamos que tudo que nós fazemos é na força do nosso braço. Quinto mandamento, honrar o pai e a mãe. Um mandamento com promessa, que é sempre lembrar daqueles que te trouxe ao mundo e honrá-los de maneira inegociável. O próprio Yeshua fez isso com José e Maria. Então, nós precisamos cumprir esse mandamento. Sexto mandamento, não matar. E aí você fala, mas eu nunca cometi um assassinato, nunca cometi um homicídio. Ok, mas muitas vezes você não precisa tirar a vida biológica da pessoa, mas você pode matá-la com as suas palavras. Não adulterarás. Existe o adultério, sim, do matrimônio, mas existe o adultério espiritual, que muitas vezes nós falamos que Cristo é o nosso noivo, nós somos a sua igreja como noiva, mas nós também adulteramos. Não roubarás. Existem roubos que muitas vezes eles são feitos de maneira talvez inocente, talvez sem tanto conhecimento, como um troco que não é dado certo, um livro que você pegou e não devolveu, um CD e por aí vai. Então, nono mandamento, não levantar falso testemunho. Esse aqui talvez a gente poderia fazer um vídeo falando só dele, porque muita gente comete o pecado de Lashon Hará,
de falar da vida do outro, e muitas vezes esse falar é um falso testemunho. E o 9º mandamento, não cobiçarás. Hoje a gente vive um tempo onde a rede social talvez seja o maior instrumento de cobiça do que o outro está vivendo, do que o outro está desfrutando. Então, esses 10 mandamentos Deus deixou para o povo de Israel, mas ele não deixou simplesmente para Israel, ele deixou para a humanidade. Que você cumpra, viva e desfrute da presença do Senhor. Saiba como ouvir, entenda as mensagens que o universo está mandando para você nestes dias. Shavua Tov, boa semana, shalom, shalom.